O não faz parte do dia a dia de qualquer pessoa que é da área de vendas. Você está acostumado com fracasso, você tomar 99 porradas pelo um sim é para poucas pessoas. Porque eu acho que o pior hábito que você pode desenvolver com o fracasso, e todos nós precisamos tomar cuidado com isso, é o hábito de reclamar. Ele tem medo de chegar na empresa e não saber mais nada sobre processo, produto e pessoas. Ele tem medo de chegar lá e ser demitido. Ele tem medo de tudo. Galera, buenas. Seguinte, estou aqui hoje muito feliz porque eu vou entrevistar ninguém mais, ninguém menos do que o melhor vendedor que eu conheço. Eu trouxe a nata, o creme de la creme das vendas aqui para falar com vocês hoje. O cara é meu amigo, trabalhou comigo em multinacional, tá? E, porra, Michel, vamos falar de vendas hoje, mas eu não sou vendedor. Meu amigo, se você acha que você não é vendedor, você já tá errado, você já começou errado, você é a pessoa que mais precisa assistir esse negócio aqui, tá? Hoje, independente se você presta serviço, independente se você trabalha numa empresa, vendas, a capacidade de se vender é uma das mais importantes. E eu conheci a minha maior referência de vendas que eu tenho hoje no mundo, beleza? Diegão, uma satisfação absurda, meu irmão. Satisfação é minha, Muito obrigado por ter deixado sua família lá. Cara, pai de 3 filhos, cheio de coisa para fazer e tá aqui. Cara, estamos aqui em Florianópolis, né? Depois de tanto tempo eu voltei para cá e depois de tanto tempo a gente tá se encontrando pessoalmente, né? A gente fez algumas lives aí juntos, algumas turmas da mentoria, né? E agora tô aqui para fazer um pouquinho, fazer parte mais um pouquinho da sua história aí, porque eu lembro que lá na mentoria eu falei que era esse tipo de amizade que eu queria ter na vida, né? Não precisa dar uma amizade pra gente ficar fazendo bagunça, tomando cachaça, mas aquela que lembra de você quando é pra falar daquilo que a gente gera de valor pra sociedade. E hoje tá raro, tá? Tá, imagino. Galera. Tá tão raro que eu tô ficando sem amigo. Tá selecionando demais, pô. Meu irmão, seguinte, pra galera te conhecer aqui, se apresenta rapidamente pra galera o que você faz. Se apresenta aí de cara, galera. Mais uma vez, vou reforçar para vocês aqui. Assistam essa parada aqui até o final. A minha última pergunta pro Diego, já te adiantando, tá? Agora é o seguinte, é assim. A minha última pergunta para ele vai ser como que ele seria promovido numa empresa em 6 meses, tá? Eu vou querer entender como que a cabeça desse cara aqui funciona para isso. Eu já vi ele fazendo essa porra na prática. Então, eu quero que vocês conheçam o cérebro desse cara aqui, como que ele pensa, como que ele estrategiza, sem o nome dessa porra, como que ele cria a estratégia da cabeça dele para ser promovido, ok? Diegão, se apresenta pra galera aí. Então, meu nome é Diego Dalcoli, como o Michel apresentou, estou no mercado SaaS de tecnologia há 10 anos, sou pai da Isabela, do Miguel e da Catarina, e segundo o Michel, o melhor vendedor que ele conheceu na carreira dele lá na Michelin Connect Fleet, quando a gente trabalhou junto, né? Com tecnologia para mobilidade sustentável. Sou apaixonado por vendas, comecei a vender aos 12 anos de idade com meu pai. Quantos anos de experiência já que isso dá? Vamos colocar aí uns 20 anos, 24 anos vendendo, né? 24 anos vendendo. Comecei antes com atividades ilegais com a minha irmã na escola. A gente vendia artes, ela tirava os desenhos e pintava e a gente começou a vender na escola. Isso eu tinha 6 anos, eu devia ter uns 7, ela 4. E a gente já vendia até meu pai e minha mãe descobrir. Trabalho infantil, pô. Trabalho infantil. Até hoje ela me acusa que a divisão do dinheiro não era muito justa, mas foi assim que começou. Sempre vi a venda como uma oportunidade de escala social, né? Vindo de onde eu vim, eu sabia que eu não ia fazer um curso que demandasse muito investimento. Eu ia ter que fazer um curso mais acessível para a minha classe. E quando eu vi meu pai sustentar 4 filhos com venda, eu falei, pô, é aqui que eu vou, porque aqui eu já fui moldado dentro desse ambiente empreendedor, desse ambiente em que a venda colocava a comida na mesa. Galera, o Diego, além de tudo, ele é um cara que tem uma história de vida muito massa. Eu respeito muito a tua história de vida, meu irmão, que tu já construiu. Tu, pra mim, é referência em uma série de coisas além de vendas, tá? Que eu preciso deixar isso claro. Tu não estaria aqui se isso não fosse verdade. E hoje, principalmente pra galera dos meus treinamentos, pra galera de desenvolvimento de carreira, eu falo o seguinte. Me fala se você concorda. Hoje, pra você ganhar dinheiro, tá? Estamos falando de ganhar dinheiro de verdade, mudar de vida, dependendo de você esteja. Existem algumas formas de você ganhar dinheiro hoje. Se você estiver posicionado em tecnologia, se você estiver posicionado em marketing, setor de mercado financeiro ou então vendas.
qual que é o jogo aqui? Marketing, tecnologia e finanças são micronichos, entre aspas. Quando eu estou falando de marketing em vendas, eu estou falando de setores que estão em todos os outros setores. Então, quando você está vendendo, quando você está no setor de vendas e você junta isso com tecnologia, puf, você cria um monstro. Quando você está no setor de vendas e você junta isso com o mercado financeiro, puf, você muda de vida. E é isso mais ou menos que você fez, né? Então, a área de vendas hoje talvez seja que tem a menor barreira de entrada. Né? A gente vai falar aqui sobre crescimento de carreira, como você entra no mercado, como que você se desenvolve, o que dá para fazer, quanto de dinheiro que dá para fazer. Mas é isso. Vamos lá. Senhor Diego, meu amigo, para a gente começar, qual que foi a maior bucha que tu já resolveu? Qual que foi o maior resultado que tu já gerou na tua vida profissional? Aqui tu fala assim, porra, aqui eu descobri que eu era bom. Michel, eu sempre vendi, eu sempre vi a venda como um jeito de captar dinheiro mais rápido, né? Então, quando eu entro, até ali 2015, 2016, eu não conhecia, por exemplo, o universo SaaS, o universo de tecnologia. Explica pra galera o que é SaaS. O SaaS é o software como serviço. Então, toda vez que você fornece uma plataforma em que você vai gerar um resultado, um ROI para uma empresa, a gente está falando de SaaS. Está na nuvem, né? Você acessa de qualquer lugar. A gente pode explicar depois o que é nuvem, se o pessoal quiser que aprofunda um pouquinho mais. Eu acho que isso daí, se você não sabe o que é nuvem, já pesquisa no Google, vai puxar o GPT, meu filho. É isso aí, mas para quem não é da área de tecnologia, nuvem é um servidor que está em algum lugar e você monta uma estrutura de um software lá e você pode vender esse software para resolver problemas que as empresas passam. Em 2016, por essa habilidade minha de vender, um sócio de uma empresa de tecnologia falou, cara, eu preciso que você vá lá conversar com o meu gerente de vendas, porque eu acho que você tem um potencial para performar muito legal lá na empresa. Eu pensei, poxa, mas tecnologia nunca tinha vendido, não conhecia esse ambiente, eu estava ali com 27 anos, mas eu falei, eu sempre vendi. Eu brincava de caneta, carreta, eu já tinha vendido de tudo, mas tecnologia ainda não, porque tecnologia é algo intangível. Então, se você é um péssimo vendedor de algo físico, na tecnologia você vai apanhar mais ainda. Quando eu cheguei na empresa, eu cheguei num momento em que a empresa precisava escalar para atrair algum grupo de investidor e ser vendida, né? Porque esse é o objetivo de todas as empresas de tecnologia. Então, se você está entrando hoje numa empresa de tecnologia que é nacional, você pode ter certeza que o sonho do CEO é escalar o negócio para atrair um grupo de investimento, uma empresa que está aberta na bolsa, que tem mais capital estrangeiro, para comprar essa empresa. Ele enche o bolso de dinheiro, às vezes ele sai da operação, ou ele continua o negócio, né, como um consultor ou um diretor. Quando eu entrei na empresa, me venderam um sonho, aqui a gente vai crescer 50% ao ano. Eu falei, caralho, eu comecei a fazer conta, né, Michel? 50% ao ano? 50% ao ano. E eu vou ganhar essa comissão? Pô, eu cheguei em casa com a minha esposa. Falei, nossa, brilhou. Resolvemos a vida, né? Resolvemos a vida. Salário gigante, R$3.500. E só que tinha a possibilidade de escalar essa renda com a comissão. No meu terceiro mês, quando eu estava acabando a experiência nessa empresa, meu salário foi R$24.500. Eu falei, opa! Tu sair de 3 para 24 em 3 meses, meu irmão. Não, até o presidente da empresa olhou e falou assim, porra, mas o cara tá aqui há 3 meses que ganhou essa grana. Tá ganhando para vender ou não é para vender? Mas voltando à tua pergunta, a maior bucha que eu resolvi. Quando eu cheguei nessa empresa, e qualquer um que for trabalhar numa empresa de tecnologia, tem ali os farmers que já cuidam de uma carteira, que gera um pedido mais caseiro, né? É mais fácil. E tem a galera que é mais hunter, que é o caçador que vai atrás de novos clientes, certo? Eu não tinha carteira. Então, como que eu cheguei rápido em quadriplicar meu salário? Bem mais do que isso. Tu não tinha carteira, tu não tinha era do setor. Não era do setor. Tu não era filho de rico, cheio de contato. Nunca. E aí, como que eu resolvi essa bucha? Eu comecei na primeira semana, os primeiros 15 dias, o pessoal achava que eu era mudo na empresa, porque eu pegava uma mesa no cantinho, falei, como que eu aprendo isso aqui rápido? Aí o gestor da época, que hoje é diretor dessa empresa, ele falou assim, no Google Drive tem algumas coisas, vai lá e dá seus pulos. Eu, foco total, chegava, colocava o celular dentro da mochila, isso eu estou falando 10 anos atrás. Não tinha chat GPT. Não tinha chat GPT. Esse é um ponto que a gente vai abordar. Não existia chat GPT.
E é bom a gente falar de ChatGPT em vendas também, viu, Michel? Tá aqui, a galera tá confundindo as coisas com o ChatGPT. E aí eu fiquei 15 dias imerso. Aí eu quero mais. Falei para ele, o que mais? Ele falou, você lê esses 3 livros aqui. Era o Spin Selling, A Venda Desafiadora e o Dobre Seus Lucros. Eu comi os livros em um mês, fiz tudo isso em um mês, beleza. Olhando para os possíveis segmentos, que era tecnologia para mobilidade urbana, então para reduzir custo operacional e para prevenção de acidentes, eu vi um segmento que a empresa não estava abordando, que era a empresa de transporte coletivo urbano. Que para quem usa transporte coletivo urbano já sabe do que eu estou falando. Se você é um privilegiado que não usa, é o famoso busão, cara. Que leva a galera para o trabalho. Eu falei, transporte coletivo bonito. urbano. Cara, eu sou o responsável pelo setor de transporte coletivo urbano. A galera inventa cada nome, né? Não? É o LinkedIn do motorista que está lá. Responsável pela mobilidade urbana de trabalhadores. Então, é isso aí. Então, o transporte coletivo urbano era um setor pouco explorado pela empresa. Eu comecei a estudar e vi que eles pagavam altos custos com diesel e nossa tecnologia poderia ajudar. Quando eu cheguei para esse gestor, Michel, eu falei assim, eu estou indo para Vitória, Espírito Santo, que eu vou fechar um contrato lá. Eu estava com 57 dias de empresa. Ele falou, você vai se expor à toa, você está na experiência. Normalmente as pessoas demoram de 6 meses para entender o que a gente faz e 1 ano para fazer as primeiras vendas, que é o ciclo da venda complexa. A gente pode falar mais disso depois também. Então, na venda complexa... existem 2 tipos de venda. Você tem essa venda transacional, que eu falo, quer esse celular aqui? É um iPhone 16, te faço 4 mil. Beleza, se o valor te interessa, compra, você leva embora. É uma venda rápida de acontecer. Explicando de maneira bem simplória. Quando você fala de venda complexa, ela tem etapas que ela precisa ser cumprida, porque é uma decisão coletiva, normalmente colegiada, então você vai vender um software para uma empresa desse segmento, o dono da empresa quer opinar, o cara de TI quer opinar, o sócio dele que não sabe nem mexer no celular quer opinar, se pá, o motorista quer opinar. Né? Então todo mundo quer dar a sua opinião. Então ele falou, eu não iria no seu lugar, não iria, você vai se expor inteiro. Eu falei, meu amigo, já abri o KissFlow de viagem, só aprova e fica de boa. Confia no pai. Confia no pai. Eu fui e fechei esse primeiro contrato e depois eu peguei todo o consórcio quase de Vitória, Espírito Santo ali de empresa. Então, foi a época que eu ganhei muito dinheiro com essa tecnologia. Então, assim, essa para mim foi a maior bucha que eu resolvi, porque eu precisava performar rápido. Eu tinha uma filha para nascer em janeiro, eu entrei na empresa em outubro. Então, quando minha filha nasceu, eu estava com o bolso cheio, fui para o hospital tranquilo. E lembro, o salário era R$3.500. Pensa o que um cara não faz quando o filho tá nascendo. Né? E aí, meu amigo, não tem plano B. Eu lembro até hoje da emoção. Muito maneiro isso, tá maluco. Que eu mandei no áudio, eu mandei um áudio no grupo da galera de vendas que esse gerente estava, né? Eu falei, chupa, porra! Fechei o contrato! Não queria deixar eu viajar, pô! Não queria deixar eu viajar! Aí quando eu voltei pro escritório, ele falou assim, se eu não tivesse botado essa pressão, você não teria fechado. Eu falei, para, você achou que eu não ia fechar? Sacanagem. Mas essa foi onde meu olho brilhou. Eu falei, porque o que acontece, Michel? Em SaaS, software como serviço, você faz um cálculo de uma receita anual contratual. Então, por mais que a empresa feche 5 anos, por prática de mercado, 3 anos de contrato, toda a receita do primeiro ano dá muito dinheiro. Então, essa empresa, o grupo inteiro, tinha 1.200 ônibus. Na época, eu cobrei 127,50 mais ou menos por ônibus. Aí você faz o cálculo disso por ônibus vezes 12. Então, por mais que a comissão era um percentual de 1,2%, escala. E na época, o ticket médio que eles tinham nesse segmento era de R$87. Aí os caras falaram, como que esse moleque fez isso? E pra mim foi muito natural. E aí tem o segredo que a gente pode contar ao decorrer do episódio. Maneiro demais. Não, quando você entra numa empresa, são os 3 P's, né? Processo, pessoas e produtos. Exato. O mais rápido que você dominar essas 3 coisas, o mais rápido que tu vai crescer. Com certeza. Então, tu entra numa empresa, por que tem muita gente que tem medo de entrar na empresa? Tu não conhece ninguém que tá lá dentro, tu não conhece as pessoas. Tu precisa tirar uma dúvida, tu não sabe nem para quem perguntar. Exato. Tu não sabe quem é responsável pelo quê, tu não conhece nada. Tu não conhece os processos, então se eu resolver tal coisa, o que eu faço? Para onde que eu mando? Como que funciona o fluxo? Tu não sabe nada das pessoas, nem do processo e nem do produto. No teu caso, era um produto de um segmento completamente diferente do que tu conhecia. Michel, quando eu escutava o pessoal falar AWS no escritório, vai usar AWS? Eu ficava, que porra é essa? Lá no Google, Amazon Web Service. Eu não sabia isso. Estou falando de 10 anos atrás, eu não sabia isso.
E assim, eu fui promovido muito rápido porque eu estava ganhando muita grana de comissão e eu começava a ensinar os outros como fazer isso. E aí, meu gerente na época falou, vou ter que promover esse cara porque ele vai ter que formar mais pessoas. Multiplicar o cara. Multiplicar o cara. E assim, é muito fácil. É muito fácil fazer isso. Eu não sei porque que o pessoal tem medo de vendas. É muito fácil fazer isso. Me explica uma coisa, falando sobre vendas. Talvez, para mim, é um pouco difícil de entender. Vou confessar, tá? Eu sou especialista em aceleração de carreiras. Eu atendo gente há 4 anos e 10 meses no dia de hoje. E para mim é difícil de entender quando as pessoas falam para mim que não tem coragem porque elas estão com medo de entrar numa empresa e não performar. Eu quero saber a tua opinião do que... Eu quero saber a tua opinião do o que te fez ter coragem para sair de uma situação, você com filha, ir para uma empresa, se expor a uma situação dessa para gerar um resultado que você não sabia que você ia ser capaz de gerar até certo momento. Era X, podia dar muito bom, podia dar muito ruim. O que te fez falar o seguinte, cara, vou encarar esse desafio? Cara, eu quero te contar a história de como foi a entrevista minha nessa empresa. Aí você vai entender um pouco da onde que eu alimento essa coragem. Quando eu fui fazer, teve 3 etapas para entrar nessa empresa. Então eu falei primeiro com o RH, você já deve ter passado por isso, vai lá, pessoal do RH, aquela conversinha, né, qual o seu sonho, seus objetivos. Qual animal você quer ser? Aí todo mundo se posta bonitinho, não, eu quero... O pior tipo é que ele fala, não, eu quero o bem da empresa, eu só quero fazer o bem para a empresa, né? Desenvolver a empresa. Desenvolver a empresa. Ajudar nos objetivos da empresa. O cara nem estudou o site, às vezes, da empresa, mas está falando que quer ajudar no objetivo da empresa. Pequeno pausa, galera, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos usar o raciocínio básico aqui. Todo mundo fala a mesma coisa. Se tu não tiver o mínimo de diferenciação, e o mínimo de diferenciação começa em querer ser diferente, ponto. Se tu já quer ser diferente, tu já tá na frente de todo mundo. Então deixa eu contar essa historinha pra você, que você vai ver o nível de loucura. Essa eu não te contei ainda. Eu acho que eu não te contei ainda. Nunca ninguém viu o que eu fiz naquela entrevista e nunca se repetiu. Quando eu passei pelo RH, eu fiz a entrevista com o gestor da área. Esse é o processo normal. Aí depois eu fui para uma sala tão bonita quanto a sua aqui. Muito obrigado. Com tinha 2 diretores, o gestor da área e o presidente da empresa, que é um senhor, o seu Jurandir hoje deve estar com 70 e poucos anos, vou jogar para baixo, né? Vai que ele vê o episódio, que ele vê os posts lá do LinkedIn. Ele foi o fundador, o investidor da empresa. Ou seja, quando eu saí de casa, eu pensei assim, qual que é meu calcanhar de Aquiles nessa entrevista? Eu nunca trabalhei com tecnologia. Eu não domino esse mercado e o cargo é para consultor de vendas. Eu sou muito literal. Então, quando fala consultor, que isso? É alguém que presta consultoria em uma determinada área. Como era consultor de vendas, eu ia ser consultor do produto que aquela empresa fornecia. E aí, meia hora antes de eu sair de casa para essa entrevista, Michel, eu falei, cara, eu preciso convencer, porque ia ter um cara de 70 anos na mesa. Olha a experiência desse cara para eu chegar lá com uma conversinha, quero contribuir com os objetivos da empresa. Aí eu falei, peraí, cara, desde quando eu terminei a faculdade, eu já li 4, 5 livros de consultoria, porque quando eu terminei a faculdade eu tinha esse sonho. Eu falei, cara, eu gosto de conhecer gente, eu gosto de resolver treta, problema, só que eu não gosto de ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa. Então, nada melhor do que ser consultor, porque daí eu vou para as empresas, resolvo o problema, ganho minha grana, vou ser feliz, faço amigo e parto para a próxima. Peguei todos os livros que eu tinha lido. Os livros tudo marcado, Michel. Riscado, com marcador. Era claramente livros que alguém estudou. Coloquei os 4 livros na mochila. Quando eu ia sair de casa para entrevista, eu passei pelo meu porta-medalhas das provas. E eu já tinha feito 3 maratonas naquela altura da minha vida. E eu não sei o quanto o pessoal vai ver aí do vídeo, mas eu não tenho um biotipo que favorece para ser maratonista. Eu tenho quadril largo, ombro largo, não sou aquele cara fininho. Uhum. Eu peguei as 3 medalhas, coloquei na bolsa. Falei, tá, tô com o meu arsenal pronto, vamos ver como que desenrola a entrevista. Aí você chega, né? Quem já passou por essa situação, se você chega e a gente perguntando. Uma pergunta daqui, outra cruzada de lá, outra de lá e outra de cá.
Aí o seu Jurandir, com um olhar um pouco cético, o óculos aqui assim, o que você entende de tecnologia? Aí dentro de mim eu falei, eu sabia. Fela da puta. Eu sabia que essa pergunta ia vir. Mas como eu fiz um bom trabalho de pesquisa, eu sabia que ele tinha sido presidente do Londrina Futebol Clube. Logo, ele gostava de esporte. Logo, eu poderia usar uma fraqueza como ponto forte. Eu falei, olha, eu entendo do pacote Office, eu entendo, sei trabalhar com tecnologia, né, fazer uma boa apresentação comercial. Lembra, gente, era 10 anos, a versão do Diego, 10 anos atrás, entrando numa empresa SaaS. Ele, tá, mas da nossa tecnologia. Aí eu falei, peraí, vou tornar isso aqui melhor. Só um minutinho, seu Jurandir. Abri e coloquei um livro na mão de cada entrevistador. Falei, olha esse livro. Esse livro claramente foi estudado. Todos eles falam de consultoria. Todos eles falam de consultoria. Eu me preparei para esse momento muito antes dele existir. Certo? Certo. Eu folhou. Aí quando eu deixei eles degustar o livro um pouquinho, que eles iam colocar na mesa, eu peguei as medalhas. Seu Jurandir, sabe o que é isso aqui? São 3 medalhas de maratona. Olha para o meu biotipo. Senhor, isso aqui eu só gasto dinheiro com isso aqui. Isso aqui não me traz R$1. Imagine eu fazendo algo que vai trazer dinheiro para minha família. Você acha que eu vou fazer sério? Vou pegar firme nisso aqui ou não? O seu Jurandir, eu lembro do dia que estava subindo a escada, passado uns 9 meses, 10 meses, ele pegou na minha mão e falou, parabéns, você foi promovido. Ele me deu 2 parabéns na vida, esse e um esse dia no LinkedIn por causa de um texto meu. Aí, soube ser diferente, né? Se eu viro para ele, não, mas eu quero pensar no objetivo da empresa. Até hoje a galera fala, mano, foi o único maluco que eu vi trazer medalha em livro e peitar todo mundo e falar, cara, eu vou fazer acontecer. Que 57 dias depois, a empresa estava faturando com um contrato que eu já estava assinado. 57 dias. Foi a venda mais rápida naquela época. De um entrante do primeiro empresa. onboard. Tava no processo de onboard ainda, pô. Não sabia nem onde é que pegava café direito. Exato. Mas aí é foco extremo, né, cara? Eu adoro lembrar dessas histórias. Aprenderam, galera? Porra, que coisa boa. Eu adoro lembrar dessas histórias. Foi muito legal. Muito Essa bom. Eu tinha te contado. Não, aí, porra, tá maluco. Eu vi vocês. Guardei alguma coisa pra hoje. Eu vi esse maluco aqui distribuindo. Tava na empresa com ele. Ouvi essa, mano. Tava na empresa com ele, aí ele precisava fazer a apresentação de... Apresentação de resultado. Só que ele tinha entrado na empresa não fazia muito tempo. Não, tinha uns 4 meses. Eu era o único dos Key Account Managers que não tinha passado pelo processo LAN da Michelin, de treinamento desse mapeamento do mercado. O único que não tinha passado era ele. E eu fui o felizardo de conseguir assistir todas as apresentações. Aí eu falei, meu irmão, o que o Diego vai apresentar? Porque não é possível que ele fechou alguma coisa, não tem como. E, porra, o cara entrou agora, tem uma expectativa gigante. Eu fiquei nervoso por ele, porra. Eu tava aqui de telespectador, eu falei, mano, beleza, mas eu sei que o cara é bravo, beleza. Aí o cara me vem, ele chega, todo mundo lá, os gerentes e tal, aí tu chega na mesa, pega um fusquinha, miniatura de miniatura, Fusca. Inclusive ganhei cada um de também. uma cor, eu te dei um. Ganhei um, inclusive ficou lá na porra da empresa que eu fui embora. Não dou mais nada. Não. Perdeu, não dou mais nada. Deixou um na mão de cada um. Eu falei, mano, o que esse cara esse maluco tá fazendo, velho? Ou vai dar muito bom ou vai dar muito ruim. Eu gosto dessa linha. Não tem. Ou vai dar muito bom ou vai dar muito ruim. Aí o cara começa a contar uma história, sei lá o que. Eu falei assim, o que esse cara tá fazendo? E o cara me entrega uma baita de uma apresentação muito foda e ganhou lá, enfim, foi reconhecido. Eu lembro vou citar o nome de uma pessoa que tem um carinho especial, o Vimer, né? O Vimer, ele sai da sala atrás de mim e fala assim, cara, mesmo você com pouco tempo, a gente vai garantir seu bônus. E com esse bônus, eu tinha acabado de comprar uma casa, eu fiz toda a mobília da cozinha dessa casa, planejado, com esse bônus aí. Tipo... É jogar no ataque, né, Michel? Tipo, eu sabia que eu não tinha passado pelo treinamento, isso me dava uma liberdade de inovar. E por que dos Fuscas, pessoal? Pra vocês não pensar, ele é um sem vergonha, ele deu um presente pro pessoal, pros jurados serem... Porque era uma banca que te avaliava mesmo. Era uma pessoa, lembra, de processo? Com toda certeza, lá, eram notas. Davam notas. E por que do Fusca? Porque o projeto que eu fechei por essa empresa foi na Unidas, que era a segunda maior locadora do país naquela época, que depois a Localiza vem e compra a Unidas. E a história de locação no Brasil começa com os Fuscas. O Salim Matar começa lá com 4 ou 5 Fuscas, que até hoje tem um Fusquinha verde na sede lá em Belo Horizonte, que eu já fui lá várias vezes.
Então, assim... Esse foi o storytelling do Bravo. Isso, porque... E aí também tem uma estratégia comportamental. Se você... Pensa, tem um monte de leão ali, né, para te avaliar. Se você quebra o padrão, ou seja, eu fui o último a apresentar, você lembra? Lembro com todas. E eu lembro da sua fala naquela salinha que o pessoal ficava ali na expectativa, agora eu... Daí você falou, já assisti de todo mundo, eu acho que vou ver a do Diego como que vai ser. E aí, quando você volta... Você tinha gostado muito de uma apresentação anterior, daí você fala, eu falava que a dessa pessoa foi melhor, mas a do Diego foi melhor. E minha apresentação, assim, visualmente, esteticamente, ela não era uma apresentação bonita. Não é isso. Não é o PowerPoint, não é, meu. Eu fiz, assim, 1 hora aquela apresentação, mas o tempo que eu dediquei a estudar o mercado, porque eu fechei um negócio lá de 15 mil veículos na época. Né? Você já viu a apresentação de resultado do Warren Buffett? Warren Buffett é o maior bilionário do mundo, sei lá, deve ser o top 3 hoje. As apresentações dele de resultado dos fundos de investimento é um PPT branco com uns textos escritos em Times New Roman no meio, assim, é coisa horrível. Esse foi o lucro, esse foi sei lá o quê, essa é a frasezinha, um beijo, um abraço. E pronto. Acabou. Essa galera que fica enfeitando, sei lá o quê, muito cuidado com isso, galera. Dentro de empresa, quem que se destaca? Aqui vai uma dica pessoal para vocês. Você quer se destacar? Hoje em dia a galera foca muito no como. Por exemplo, eu sou um analista de dados. Aí o cara vira e fala, não, eu fiz uma planilha aqui, eu peguei o BI, eu fiz sei lá o que, eu fiz sei lá o que. O gestor está assim, estou cagando, eu não tô nem aí para isso. Você quer aprender a se vender? Muito isso aí, você quer aprender a se vender? Você vai chegar pro seu gestor, você vai seguir esses 3 passos aqui. Problema, como e solução. Problema, como e solução. Problema, para você saber identificar um problema, você tem que saber de regra de negócio. Qual que é o problema do business que a empresa está tendo no momento? Fala sobre esse problema. Depois você passa rapidamente sobre o como e você exalta a solução. Eu resolvi... chefe, seguinte, semana passada o sistema estava com um monte de problema, porque os clientes, estava cheio de bug, porque o cliente estava entrando tudo ao mesmo tempo, sei lá o que, se não resolvesse isso aqui, aí você enfia mais ainda. Se não resolvesse, ia travar tudo o banco de dados, nosso NPS ia cair, a gente ia passar o final de semana e ia explodir a empresa. Eu peguei um BI, fiz isso, falei com o time de sei lá quem e tá tudo lindo. Inclusive já preparei para a semana que vem isso não acontecer mais, porque agora eu botei um indicador aqui para alertar todo mundo quando isso acontecer. Aqui, meu amigo, tu se diferenciou. É aqui, é quando tu entende a dor do teu cliente. E o teu cliente, nesse momento, é o teu chefe. Tu acha que ele tá aí se tu resolveu com BI, se tu contratou um indiano para resolver, se tu fez com ChatGPT, se tu fez com Excel, se tu fez... Ninguém tá nem aí. Já tem os problemas dele, já. Ninguém tá nem aí. O cara só tem... Da empresa, o cara tem um problema, ele quer a solução. O meio do caminho, que se lasque, meu amigo. Só que a galera só foca no pior, no do meio. E o que o Diego fez foi exatamente isso. Ele trouxe o contexto da parada. Ele trouxe o problema. Qual que era o desafio? Estudo de mercado. A gente está simplificando para a conversa não ficar muito densa, né? Isso demanda uma aula de como analisar. Mas assim, o que eu fazia? Eu ouvia todos os releases da Unidas para os investidores, todos. Então eu sabia da cultura da Unidas, como eles pensavam. É outra parada. Assim, é um nível de aprofundamento. Eu sabia quanto que eles ganhavam por carro vendido, quanto que o carro gerava quando era alocado. Tipo, eu entrei naquele mundo. Isso é uma característica que tem um perfil de vendas mais generalista, que o cara é mais superficial. Eu gosto de entrar com profundidade em tudo que eu vou entrar. Por quê? Vai dar diferença quando eu abrir a boca. Quando eu for falar... É outra parada. Quando eu abrir a boca, alguém que estava até desconfiado vai passar a respeitar. Vai falar assim... Porra. Esse cara, ele fez um estudo que eu não fiz. Exato. Ele fez um estudo que eu não fiz. Bom demais. Diegão, fala pra mim, por favor. Você é Iron Man. Então, galera, estamos falando aqui com um cara que é o cara da rotina. Eu quero saber de você qual que é uma rotina que você considera, não do Diego, mas uma rotina que você considera fundamental para quem quer ser um bom vendedor, cara. Bom vendedor? Michel, assim... Uma rotina, vamos botar assim, rotina não. Qual que é um hábito fundamental para quem quer se tornar um bom vendedor? Vamos focar em vendas primeiro, mas depois eu quero expandir isso para a vida de forma geral. Eu já não sou tão menininho mais, né? Tô perto aí daqui uns dias, Barbinha branca! Daqui 13 dias eu tô completando 37 anos, então ao longo da vida você vai aprendendo que hábitos vão moldar seu futuro. Nossa, que frase nova, isso é muito batido. Eu te garanto que você está errando nisso, porque hábito
molda o teu futuro. Você quer saber como você vai estar daqui 5 anos? Olha para o que você está fazendo agora, o que você está fazendo hoje. Hoje é sexta-feira, horário do happy hour, né? Eu não sei se eu posso fazer essa fala de tempo, Eu nem sei o que é happy hour mais. Então, né? Mas assim, o que nós estamos fazendo? Né? A gente está transferindo conhecimento para as pessoas. Respondendo a tua pergunta, você precisa ter um hábito de higiene mental, porque o mundo te exige o tempo todo essa conectividade, essa entrega, tanto familiar como do trabalho. Então você precisa ter um hábito de higiene mental. E o meu é o triatlo. Então quando eu saio para pedalar 2, 3 horas, eu não vou receber a notificação de ninguém. Eu tô ali só com os meus pensamentos. Tem gente que fala assim, mas não é chato caminhar e correr tanto tempo? Eu falo, não, cara, é muito bom porque é o estado de nirvana. Higiene mental. A mente, coração e corpo se conectam ali e ali vem os melhores insights que eu tenho normalmente. Diego, mas é todo mundo que gosta de esporte. Desculpa, mas meu jeito de ver a vida é que se você não movimenta o corpo, você não está usando uma máquina que te foi dada. O corpo não foi feito para ficar parado, pô. O corpo não foi feito para se movimentar. É igualmente, é a mesma coisa. Você precisa limpar para depois adicionar coisas novas. E aí você tem que estar adicionando conhecimento novo ou lapidando o conhecimento que você já tem constantemente, Michel. Esse negócio de, não, eu já domino. Não domino. Por exemplo, no marketing digital você pode me dar aulas e aulas e aulas porque eu não domino, porque eu nunca investi tanto tempo quanto você nisso. A gente tem que saber reconhecer que o processo de vendas ou de gestão de vendas é um processo de autoconhecimento. Então eu sei onde eu domino. A história que eu contei agora para vocês, eu não dominava nada desse mercado, mas eu sabia que eu era determinado, eu sabia que eu buscava conhecimento e aprendia rápido. Eu precisava usar essas duas cartas. Poderia ter dado errado? O cara podia ter virado para mim e falado assim, não, parabéns, muito legal, mas eu quero alguém que já domine o meu mercado. Eu falei, beleza, eu vou para outro lugar onde eu tenha outras possibilidades. Então, essa higiene, essa limpeza mental, adicionar novos conhecimentos ou lapidar os conhecimentos que você tem é fundamental. E outra é uma coisa que a gente soube fazer muito bem, nós dois, network. Identifique pessoas que vai te levar para um próximo nível, né? Lá atrás, você assistiu uma apresentação minha que você não precisava assistir. Você estava sapeando ali, estava ali. Não, quero aprender, quero ouvir as pessoas, quero ver como que eles apresentam. Se você viu um potencial meu, tanto de comunicação como de conhecimento, quando você começou esse projeto lá atrás, a gente fez live, depois a gente fez com uma turma sua de mentoria, né? Uma turma muito boa, que essa turma hoje me acompanha no LinkedIn, sempre comenta as coisas lá. Isso é network. São pessoas que têm o mesmo objetivo e caminham para esse mesmo objetivo. Então, limpeza mental. A gente está em tempo de muita informação, informação ruim. Se você tem informação ruim, você toma uma decisão ruim. Nunca para de aprender e network. Né? Nunca tinha ouvido esse termo. Limpeza mental. Tu acredita? Achei sensacional. Precisa fazer uma faxina, né, Michel? Não, bom demais, tá maluco. Diegão, é o seguinte. Eu não sei qual que é a tua opinião, mas pra mim, o que diferencia, o que impede muitas pessoas de progredirem na área comercial e de terem êxito é elas conseguirem passar pela barreira do aprendizado e chegar na excelência. E essa parte da barreira, até ela chegar na excelência, ela escuta muito não. O não faz parte do dia a dia de qualquer pessoa que é da área de vendas. Você está acostumado com fracasso, você tomar 99 porradas pelo um sim é para poucas pessoas. Eu quero saber, cara, de verdade, como que você lida com o fracasso? Cara, o fracasso ele dói. Né? Porque toda vez, no meu caso, toda vez que eu penso em um projeto ou algo, eu crio um ideal daquilo. Eu sou idealista. Até pouco tempo atrás, meu LinkedIn trazia essa descrição. Eu era um idealista. Eu sou um idealista. Eu idealizo coisas na minha vida. Criar um ideal é muito bom. Você cria um quadro de onde você quer chegar, certo? Mas, às vezes, essa pintura é borrada por alguém, pela política da empresa, por uma gestão ruim, né? Eu já tive que sair de empresas por uma gestão que não ia me levar a lugar nenhum. E é muito frustrante, cara, você sair de uma empresa que você gosta, mas colocaram um teto de crescimento e você fala, cara, eu sou um jato, eu não sou um Fusca, mano. É raro, mas acontece com frequência. Inclusive, nos separamos por causa disso. Então assim, as frustrações vão acontecer, mas eu tenho esse hábito de, tá, beleza, aconteceu, o que eu vou fazer com isso? Porque eu acho que o pior hábito que você pode desenvolver
com o fracasso, e todos nós precisamos tomar cuidado com isso, é o hábito de reclamar. Porque tem gente que, em vez de falar, beleza, estou num cenário que eu estou frustrado, estou puto, bloquearam o meu crescimento, eu acredito no meu potencial. Ou você tem duas escolhas, negão. Tipo, ou você passa a reclamar todos os dias que esse lugar é injusto, que seu chefe não te vê como uma pessoa que você é, que as pessoas não te valorizam, ou você pega a sua mala, meu irmão, e vaza. E vaza, que foi o que você fez em algum momento da sua carreira, foi o que eu fiz em alguns momentos. Você tem que ser o gestor da sua marca acima de qualquer empresa, de qualquer logo de empresa, qualquer CNPJ. A minha marca é o Diego de Alencar da Alcole, filho do Moisés, filho da Ruth, lá de Paranacite. Eu não posso queimar esse nome porque uma empresa não me valoriza, não. Tu quer ver uma coisa que eu fico revoltado? É quando chega alguém para mim e fala, Michel, o que eu preciso para crescer? A empresa não está me dando crescimento, não está me dando oportunidade de crescimento, eu não consigo crescer, eu não sei mais o que fazer, eu já pedi um PDI e falo, meu amigo, plano de desenvolvimento individual funciona até certo nível. Pega as rédeas dessa merda e resolve a tua vida, cara. A carreira é tua, não é da empresa não. Se tá ruim pra tu, mete o pé. Vaza. Mete o pé, pô. Ai, mas eu vou assumir risco. Meu amigo, ontem eu falei para um time isso. Ontem eu falei isso para um time, numa empresa que eu tô dando a consultoria. Eu falei, olha, problema em todo lugar existe. Tá maluco? Todo lugar que tem ser humano tem problema. Vocês podem optar em resolver esse problema. Se você não tem capacidade cognitiva para resolver esse problema, você me traga esse problema e eu vou te ajudar a resolver e você aprender com o processo, ou você vaza, irmão. Você vaza, porque gente para ficar apontando o problema, imagina um cara vir aqui gravar com você e me falar, eu não gostei dessa estátua, eu não gostei desse negócio, eu não gostei desse livro. Mano, você falou, vaza que o ambiente então não é para você. E na empresa é a mesma coisa. Encarem, galera, a carreira de vocês, para quem estiver assistindo isso aqui, encarem a carreira de vocês como a carreira de vocês. A carreira de vocês, além de dinheiro, que não é a coisa mais importante do mundo, mas está ligado a todas as coisas que são mais importantes do mundo, exato. Além do dinheiro, é o que tu vai fazer pelo menos 1/3 da tua vida. No mínimo, 8 horas por dia, você vai estar trabalhando. É o mínimo. Isso, se tu estiver na empresa dos sonhos, você vai trabalhar 8 horas por dia. Eu, no meu caso, eu não desligo. Então, eu posso estar aqui no escritório, eu fico aqui no escritório mais ou menos 11 horas por dia. Quando eu estou em casa, eu estou trabalhando. Então, assim, se você não está num ambiente que não é propício ao teu desenvolvimento profissional, se tu quer ganhar mais dinheiro, não tenha medo de falar que tu quer ganhar dinheiro. Fala assim, eu quero ganhar mais dinheiro. Essa empresa aqui não me dá condições de chegar onde eu quero. Já fiz isso algumas vezes. Meu irmão? Já cheguei para RH e falei, meu amigo, é o seguinte, estou resolvendo um problema aqui que ninguém resolve. E aí, cadê aqui o... Cadê plaquinha de parabéns? Cadê pingar no meu bolso? Não, Michel, isso aqui é o que a gente consegue. Eu falei, ok. Não tem problema. Entendi. Abri o jogo. Aqui a carta na mesa. Beleza, meu amigo. Daqui a 2 meses, um beijo e um abraço. Mas, Michel, quer ouvir uma proposta? Não. Michel, o que eu conheço, de profissional que ganha 3, 4 pau e o cara tem potencial para ganhar 20, mas ele não se vê ganhando 20, o cara não se vê, ele simplesmente não acredita que ele pode ser reconhecido nesse nível. E o cara é um cara que merece, no mínimo, o dobro do que ele tá ganhando. Mas ele fica lá, quietinho, esperando que alguém... Cuidado, galera. Cuidado com isso. Esses dias eu escutei, não lembro se foi num podcast, uma palestra, o cara falando, normalmente quem ganha aumento salarial é quem reclama primeiro. Porque aquele fica quietinho, ele tá quieto, deve estar bom, ele tá levando a vida dele. Cuidado com o medo, pessoal. O medo paralisa muitos profissionais. O profissional deixa de mudar de empresa para triplicar o salário de um mês para o outro, porque ele tem medo. Ele tem medo de chegar na empresa e não saber mais nada sobre processo, produto e pessoas. Ele tem medo de chegar lá e ser demitido. Ele tem medo de tudo. Então, ter medo é normal. Cuidado. Você não pode se entregar, né, Michel? Cuidado com medo, pô. Coragem não é não ter medo, agir apesar do medo. Exato. Então, cai pra dentro, meu amigo. Só faz acontecer. Diegão, seguinte. Vamos lá. Estamos em época de ChatGPT. Agora todo mundo é especialista em tudo, né? Especialista em ar. Como é que tu enxerga, meu irmão? A área comercial com essa doideira de ChatGPT. Só para contextualizar, um dia desses eu estava dando a mentoria
E a aluna virou eu perguntei para ela é da área comercial, gerente comercial. E aí, minha filha, como é que tá o estudo de inteligência artificial? Não, Michel, sou da área comercial. Falei, eu vou repetir a pergunta. Como é que tá o estudo da área da inteligência artificial? Já tá botando em prática? Já tá usando toda hora? Para que eu vou usar? Eu falei para ela, tu não tem lista de lead? Tu não tem CRM? Tu não tem que entrar em contato com os teus clientes? Tu não tem pitch de vendas? Tu não tem que melhorar o teu pitch? Tu sabe onde é que tá os pontos de melhoria do teu pitch? Tu sabe como fazer o follow-up desse cliente aqui de forma estruturada, de forma personalizada, da melhor forma possível? Tu pesquisou referência usando o Grok, por exemplo, de como que as maiores referências estão fazendo? Aí a mulher ficou assim. Eu falei, minha filha, isso tudo tu consegue otimizar com IA. Imagina tu só focar na venda e tu conseguir otimizar uma série de processos. Porém, a essência da venda, eu vejo que a galera tá confundindo muita coisa com essa parada da IA. Tem muita gente que tá achando que não, essa IA aqui vai vender para mim. Quero saber a tua opinião sobre isso. Cara, vamos lá, esse é um tema que eu quero aprofundar um pouco, de gastar uns minutinhos aqui, porque é um tema que todo mundo está pesquisando e tá no hype falar que entende de IA, nós usamos IA e às vezes nem é IA, não sabe o que é uma IA generativa, o que é uma machine learning, o que é uma deep learning, o que é uma URA, o cara confunde uma URA e chama com IA, então assim, aquilo que você não domina é melhor que você não fale, mas vamos lá. Logo que eu tive acesso ao ChatGPT, eu achei a ferramenta fantástica. Comecei a pagar ela. Eu estava numa viagem com o diretor da empresa, falei, tô pagando. Ele falou, nossa, que burrice. Falei, cara, é o preço de uma pizza. É $20, é o preço de uma pizza. Na outra semana ele assinou. Chegou numa reunião com a apresentação claramente feita pelo ChatGPT. Eu falei, pô, cara, e aí, perdeu a pizza, né? Tá pagando também? gerou algumas imagens. Porque no começo, aí eu posso falar, não com tanta certeza, mas gerar imagem, algumas funcionalidades era na versão paga. Tinha algumas coisas que você só conseguia na versão paga. E eu sempre paguei. O que a IA é para mim? Uma ferramenta de produtividade. É isso que você falou. Ela vai automatizar e te ajudar em alguns processos. Mas, se você for um ser humano raso naquela área, você não vai saber fazer as perguntas corretas. Certo? Então, você fazendo as perguntas erradas, você vai ter a resposta errada. O que eu vejo hoje? Pô, perfeito. A galera está usando a ferramenta como mentor intelectual. Então, assim, faz a pergunta porcamente, dá um retorno muito ruim e ele usa aquilo. Toma como verdade. Toma como verdade. Veio da IA, tá batizado. Isso aqui tá decretado, escrito em pedra que é verdade. Exato. Veio da IA, a IA, né, herdou a galera do Google, né? Então a galera que é pro Google hoje está na IA e se a IA conversa comigo, ela tá falando a verdade. Qual que é o problema disso? Para você usar bem a IA, até, Michel, na edição, se você puder colocar esse dado, eu não tenho aqui, mas eu ouvi esses dias que a IA foi a primeira tecnologia que tem sido adotada mais pelos mais velhos do que pelos mais novos. Não sabia. Então a IA, ela teve uma adoção de verdade, assinantes, por essa galera millennial para trás. A galera geração Z usa para terapia, para algumas coisas, não estou generalizando, não me xingue, mas não se aprofundam naquilo. Sejam levianos nos xingamentos, pelo menos, cara. Ele tá aqui, porra, sexta-feira, mas pelo amor de Deus. Tô tentando ajudar. Por quê? Para você fazer as perguntas corretas, você precisa de profundidade. Então, se você quer usar a IA, usa. Eu uso praticamente todos os dias. Todos os dias. Para fazer funções de produtividade. A parte intelectual eu mantenho aqui. Semana passada eu estava numa reunião com um cara de BI, sabe aquele cara que manja muito de BI? Aí eu peguei uma folha sulfite, comecei a escrever um racional, validando as hipóteses. Aí ele ficou olhando. Folha sulfite, galera, pra galera do Rio de Janeiro, papel ofício. Isso, tá? Isso. Folha sulfite é foda. Sabia o que era folha sulfite? Nunca ouviu falar da folha sulfite? Isso é coisa de paulista, sei lá quem que fala isso aí. Lá no Paraná fala folha sulfite. Sulfite. Então, a folhinha lá em branco, A4, o A4, joga aí no Google, pede pra IA. E eu comecei a escrever as hipóteses que eu queria validar. Aí o cara ficou olhando. Aí depois eu fui para um bloco de nota e escrevi aquilo como se fosse um racional de uma forma. Aí depois falei, tá te fazendo sentido? Ele falou, muito. Aí eu joguei na IA. A IA produziu tudo que a gente queria com aquelas informações. Ele falou, por que você não fez direto na IA?
Falei, eu preciso do filtro da burrice. O input é meu, porra. Colocar na folha de papel aqui me faz ver se a minha ideia não é completamente idiota. Me faz olhar para ela e falar assim, tá fazendo sentido. Talvez é o jeito de um tiozão fazer, você pode fazer no Notion, no bloco de nota virtual, beleza. Mas esse é meu método. E aí, ele falou, cara, achei muito interessante, ele é mais jovem do que eu, né? Achei muito interessante esse seu filtro, né? Porque realmente, quando você foi fazendo no papel, você está produzindo e pensando naquilo. A IA é uma ferramenta de produtividade. Então, não achem que a IA vai resolver todos. Para uma automação é muito bom, para produzir um conteúdo automatizado é muito bom, mas se a mente que tiver por trás for muito rasa, você vai ter um conteúdo igual um monte de Zé Ruela tem. Você vai ter uma reunião comercial igual um monte de Zé Ruela tem. Cara, hoje eu participei de uma reunião de uma empresa que é de consultoria em vendas e ela comete os erros assim, básicos de venda, que para mim, assim, o pior erro que alguém pode cometer, porque ela gerou a porra da apresentação na IA, é falar primeiro dela e depois do interesse do público dela, cara. Tipo, é uma coisa idiota. Imagina eu chegar aqui e eu ficar 2 horas falando em como eu sou maravilhoso e não falar do que é interesse de vocês, que é a carreira, não sei o quê. As empresas que dão consultoria em vendas fazem isso. Nós somos fulano de tal, nós somos muito bons nisso. Ninguém quer saber. Olha a fotinha do diretor aqui. Meu amigo, eu tô cagando pra fotinha do seu diretor. Olha a fotinha da minha diretora. Olha a fotinha. Tá faltando a fotinha da fulana. Mano, quisesse ver foto, tava no Instagram, irmão. Eu quero resolver um problema aqui. Pula essa etapa. Talvez eu peque pela objetividade, mas eu acho muito deselegante. Imagine o dia que você for conhecer a tua noiva, você gastasse os 30 primeiros minutos, e é isso que muitas empresas fazem, falando de você, mano. Não, eu queria primeiro, antes de ouvir seu nome, eu queria falar... Não ia estar junto, né, amor? Eu queria falar o quanto eu sou esforçado, eu já trabalhei em algumas empresas multinacionais, né? Eu sou um dos caras mais bonitos ali do meu bairro, o neto preferido da minha avó. Meu pai minha mãe falou que eu sou lindo. Meu pai e minha mãe têm casa própria. Eu tenho todos os dentes da boca. Eu não tenho nome sujo. Hoje em dia, falar, mano, dá onde tiraram esse maluco? As empresas fazem isso, Michel. É bizarro. Fica lá com o PowerPoint, olha nosso escritório, olha nossos valores, olha, antes de falar do interesse de quem está pagando elas, né? Então essa é a galera que usa IA. E quanto mais tecnologia sai para facilitar o conhecimento, mais a galera não sabe usar. Por quê? Porque para você melhorar na IA, você tem que investir nisso aqui, ó. Horas e horas de leitura. Livro, meu amigo. Horas e horas de leitura. O input da IA, galera, um dia desses eu fiz um podcast com um cara que é muito brabo em IA. Mas é muito brabo. E basicamente o que ele falou foi, Michel, quer ser o brabo da IA? Aprenda a fazer a pergunta certa. Ponto. Enquanto a galera não entender isso, e eu caí, né? Sócrates e Platão e começa a pensar na dialética, na pergunta e... Inclusive, um dia desses eu me ferrei, tá? Porque eu era o cabaço dela, não sabia nada. Comecei lá gerando prompt, gerando um monte de coisa, gerando código, porque agora eu sou desenvolvedor de software, me meti a isso. E aí, beleza. Aqueles Nutella, né? Desenvolvedor de software de IA. Não sabe o que é. Qual que é a merda que deu? Chegou no Python já? Porra, jamais. Me diz, resolve e depois me fala se funcionou. E se não funcionou, tu resolve de novo. Não quero saber. É mais ou menos isso. Mas aí, depois de um tempo, a IA vai emburrecendo. O ChatGPT, ele vai emburrecendo. Ele vai aloprando. Tu fala assim, cara, ele vai alucinando, do nada, tu era tão inteligente. Do nada, tu virou Parece uma que ele começou a tomar uma cerveja e conversar com a gente. Daqui a pouco tá louco. Aí tu começa a xingar, mas né? Você sabe quem que é o culpado, né? É os inputs que a gente deu pra ele. Então, mas depois de determinada etapa, ele literalmente começa a emburrecer. Eu não sei se tu tá ligado disso. Existe um número... Eles chamam que ele alucina mesmo. Ele alucina. São tantos questionamentos que ele não consegue linkar tudo mais, vira uma zona. É isso. Então, se você tá usando a IA direto e ela já começou a alucinar, primeira dica que eu te dou, quando tu tiver o teu primeiro marco, esse era o resultado que eu queria nessa etapa, vai por parte. Pega esse resultado, pede pro ChatGPT assim, ChatGPT, explica exatamente o resultado que a gente gerou agora, como que ele foi gerado. Ele vai te explicar tudo direitinho. Começa outra conversa, meu amigo. Começa outra conversa e fala assim, a partir desse input, a gente vai começar a conversar, beleza? Ou cria um projeto, né? Eu tenho o hábito de criar um projeto. Tem também criar um agente. Eu prefiro o projeto porque eu uso hoje, que é mais prático. Eu prefiro. E aí você sobe os arquivos no projeto e ali dá os parâmetros de como ele usar, que é muito bom também. Mas uma coisa que eu faço, Michel, que é assim, esses dias eu fiz um assim, eu fiz uma análise comercial
num trimestre com todos os dados da empresa, todos os dados possíveis, financeiro, venda, churn, fiz. De novo, voltei lá no papel, ó, eu acho que é isso, está indicando isso, a tendência é essa, tem oscilação ao longo do ano, porque precisa ficar mais claro porque aqui o ticket é melhor nesse segmento, né? Aí eu subi o arquivo para ela, dentro de um projeto específico dessa empresa, e falei, olha, eu quero que você analise isso, e me dê tua visão desses dados. Ela deu. Daí ela me elogiou, ela falou, nossa, brilhante, essa é a pergunta de um consultor sênior. Aí eu respondi para ela, você está puxando meu saco que eu te pago. Falei, eu quero que você critique o que eu não perguntei. Qual outro ponto eu tinha que estar olhando dessa análise que eu não te perguntei? Aí ela, não estou puxando seu saco, veja bem. E aí ela trouxe os pontos que... Porque tem gente que está usando IA para alimentar ego. Não. Sabe qual que é o hack máximo do ChatGPT? Fala assim, haja como se fosse um carioca. Carioca nunca elogia ninguém. Carioca só critica. É extremamente grosso. Eu falo, haja como se eu fosse um carioca. O resto ela resolve. Você me deu uma ideia agora. Eu vou colocar assim, haja como se eu trabalhasse para o meu pai. Porque o pai pega sempre pesado, né? Se eu trabalhasse para o meu pai. Acabou. Não tem mais elogio para nada. Mas é só uma ferramenta, só uma ferramenta. Que ela consegue processar um volume de dados muito grande, mas você tem que ser o dono daquilo ali e saber onde você quer chegar com o projeto. Cara, eu uso praticamente todos os dias, eu tenho um projeto com o Ironman, dentro da IA, eu subo meus treinos, peço para ela fazer análise, mas por quê? Eu consigo entender a informação que ela está dando? Porque eu já tenho um conhecimento prévio. Tem o repertório. Tu tem o fundamento, a base, o livro, meu amigo. Exato, é igual você falar assim, ó, você vai ser consultor de vendas. Cara, você não sabe nem o que é o papel de consultor. Você não entendeu isso ainda. Boa. Você não tem repertório para discutir. Se eu for discutir com ela odontologia, eu tenho repertório para discutir com ela? Não. Então eu tenho que ouvir, baixar a orelhinha e ouvir o que ela falar é verdade. Absolutamente nada. Então, é isso aí. Que loucura. Meu amigo, qual que é o jeito que você começaria hoje na área comercial? A minha pergunta eu já quero te enviesar para um fator. Grana. Grana? Aonde Beleza. que se faz grana na área comercial? Então vamos lá. Depende da situação. Se é o Diego com 37 anos ou se é um jovem... Vamos botar o Diego de 30 anos. 30 anos? Olha, eu iria para uma empresa de tecnologia, primeiro ponto. Por quê? Uma boa empresa de tecnologia, num mercado que está escalando. Você tem que analisar como essa empresa está no mercado antes, porque... Também tem um monte de dono de startup que é uns migueleiros pior que os vendedorzinhos de Renaudet. É o cara, eu já fui vendedor da Renaudet, né? Então eu posso falar. Nossa, pensa numa raça, mano. É muito difícil. Mas tem uma galera aí, eu já conheci, eu já fui chamado para trabalhar em fintech, quando você vai ver de fim, não tem nada de tech, muito menos. Mano, os caras adoram chamar de startup, colocar um vidro, encher de post-it, botar e falar que trabalha até tarde, e bota um puff, e bota uma mesa de ping-pong, e bota sei lá o que. Aí tu fala, beleza, meu amigo, vamos resolver? Não, é que para testar a hipótese, a gente precisa de um Lean Canva, motherfucker, Six Sigma, do sei lá o que. Aí tu, cara, roda um teste AB nessa merda aqui. Faz o testa com o teu público, fala com o teu cliente. Faz o simplesinho. É igual os caras de IA que querem implementar IA em empresa, querem implementar IA. Aí tu chega na empresa, tu fala assim, beleza, vamos começar o seguinte, cadê o CRM de vocês? Não, a gente não tem CRM. Como que é o processo de você? Qual o processo que quer melhorar? Que ganho você vai ter? Não sei, não faço ideia. Então, pra galera que são os inconformados, que estão ouvindo isso aqui, você que tá ouvindo isso aqui até agora, parabéns, tá? Primeiro, tu já é a nata da nata da nata da nata da nata, porque a maior parte da galera já teria saído para assistir clipe da Anitta. Sabe qual é que é? Estamos nessa época... A Anitta já tem uns 40 anos, faz tempo que eu não vejo nada nada nele. Não faço nem ideia. Ela deve estar fazendo os clipes dela daí. Mas essa é a base, esse é o Brasil, tá? Então se tu tá assistindo um vídeo de desenvolvimento de carreira, parabéns, você é a nata, você é a pessoa que vai fazer acontecer no país, tá? Você que tá com sangue no olho para ganhar grana, para fazer acontecer dentro de empresa, olha... Primeiro, o básico, meu amigo. Sabe por quê? As empresas não estão fazendo o básico. Mano, não estão fazendo. Não faz. Eu trabalhei em empresa grande, eu falava, não. Agora eu entrei numa empresa que puta que pariu. Eu vou chegar e nego vai me ensinar aqui tudo.
Aí a gente chega assim e fala, cara, isso aqui, como é que tá isso daqui? Não tem. Cara, não é possível. Não tem como. Então, se você se preocupar em fazer o básico hoje em dia, você vai ser promovido 300 vezes. Todo mundo vai querer trabalhar com você. Os seus projetos serão bem vistos. É só realmente se preocupar de querer, porque não é fácil, em resolver o básico muito bem feito. Tu já tá na frente de facilmente 70% da galera. Cara, a receita é essa aí, que executar o básico bem feito, aí entra um outro fator que eu quero adicionar, Michel, a constância. Porque você fazer o básico bem feito 2 dias e depois, desanimei, a empresa não tem processo. Não, cara, é a constância. Tem que ir assim, ó, até resolver. Até dar certo. É até fazer Boa. o básico bem feito. Isso dá certo em qualquer área da vida. Quer perder peso? Faz o básico. Não precisa de nutricionista, não precisa ter balanço de biopedância, não precisa Come a nada. metade, faz exercício. E faz o dobro de exercício, vai acontecer. E dá tempo. Eu treinei para uma maratona, a primeira maratona que eu corri, que foi a de Curitiba, eu não usava nem relógio. Eu fiz em 3 horas e 40. Eu só fazia eu não tinha nutricionista. 40 km, 42. em 3 horas e 40, isso dá mais ou menos os 11... Dá um pace de 5,9, eu acho, 5,9. Não, eu não sou corredor. Eu sou km engenheiro. por hora. Quase 12, dá 11 pontos, sei lá. E Curitiba que sobe... Tá. Não, 11 km por hora é rápido, por quê? Porque quando eu tô na esteira, aí tu bota a partir dos 10, tu já tem que já dar aquela suadinha na cabeça. É um corredor num nível aí mediano, mas para um amador é um tempo legal. Abaixo de 4 horas sempre é um tempo legal. Fiz 3 horas e 40. Não, pra caralho, tá? Parabéns. Eu fiz o básico bem feito. Eu só treinava, comia certo, dormia certo. Era mais jovem também, que ajudava um pouquinho. E não precisava ficar inventando a roda, né? Hoje, voltando um pouquinho no ChatGPT, é a mesma coisa do cara comprar um tênis de placa de carbono e falar, não, tenho tênis, eu vou correr uma maratona. Agora vai morrer, meu irmão. Vai morrer, vai pagar 5 pau no tênis e vai correr. Mas voltando à pergunta de o que eu faria... entrava numa empresa de tecnologia... Eu tenho escrito bastante isso lá no LinkedIn, que assim, eu começaria como SDR. Aquela função de prospecção. Começaria com SDR? Por que eu fico surpreso, tá? Porque novo, hoje, pra mim... No passado, se eu fosse cara... Não, agora. Não, hoje? Não, hoje eu é diretor, pô. Não, tô falando o seguinte. Te peguei hoje, era ChatGPT. Cenário que estamos hoje. Só que você tem 30 anos de idade com conhecimento que tu tem hoje. Não. Sem referência. Não começava empresa nenhuma. Calma. Vamos lá. Não, mas é verdade. Beleza. Vamos supor que você quisesse entrar. Ok. Te dei esse desafio, tá? Você precisa ganhar muita grana trabalhando em uma empresa. Que a maior parte da galera que assiste a gente aqui... Hunter na veia. Tu falou SDR, eu falei, caralho, SDR hoje em dia tá sendo demitido em massa porque... Não, mas é mais uma... Aonde está sendo demitido SDR, a gente tem que investigar caso a caso, mas essa galera, se você treina a galera boa, ele faz uma renda significativa para o momento dele. É que eu fui lá no passado, começo de carreira. Beleza. Mas hoje é Hunter. Uma cadeira de Hunter, um consultor de vendas Hunter que vai buscar novos negócios. Por quê? De tecnologia. De tecnologia. Porque normalmente nas empresas tem um perfil farmer, que é aquele cara que cuida da carteira já existente. Esse cara, ele tem dificuldade em conquistar novos negócios. Mas o cara mais pica dentro da empresa é o cara que vai lá e abate um grande negócio e traz para dentro, um grande contrato. Né? Esse é o brabo. Esse é o brabo. Você perguntou para mim, como que você consegue ser promovido tão rápido? Todas as vezes eu fiz isso. Todas as vezes eu falo assim, deixa eu mostrar o tamanho que o Diego é no mercado. Então eu chegava, mapeava a cultura da empresa. Calma aí. A última pergunta pra gente finalizar vai ser essa. Então perdão. Qual que é a tua linha de raciocínio temporal? Eu quero com tempo. Eu ia passar uma semana fazendo isso, um mês fazendo isso, depois eu... mais ou menos. Te botei numa empresa de tecnologia hoje. Tu tem a missão de fazer muito dinheiro muito rápido. Ser promovido é consequência, foda-se. O que tu faria? Passo 1. Você já tem que entender da cultura da empresa antes de entrar lá. Então eu vou colocar na linha do tempo. Antes de você entrar na empresa, você vai passar pelo processo de entrevista. No processo de entrevista, você já tem que entender a cultura da empresa. Aí você fala, Diego, mas isso só dá para entender de dentro. Não, de dentro você vai validar as hipóteses. Você vai pesquisar, você vai entrar no LinkedIn da empresa, você vai achar perfil dos diretores em toda a rede social possível, você vai ver o que eles consomem, o que eles compartilham, você vai para o YouTube da empresa, para o canal no YouTube,
como que é os vídeos da empresa, se parece que é um vídeo fake, que tá todo mundo com medo, ou se é um vídeo não, a galera tá com energia, tá gostando de estar ali. Como que a galera se veste? Como que é o dress code ali? Beleza, você vai fazer algumas hipóteses. Essa empresa é uma empresa focada no resultado, não, essa empresa é uma empresa focada na cultura. E tem que ser o quê para você? Qual que é o teu filtro para tu querer entrar na empresa? Uma empresa focada em resultado. É porque isso tem muito a ver com o meu jeito de ser. Eu sou muito objetivo. Então, uma empresa em que o ambiente político prevalece ao resultado, eu já entendi que eu não navego bem. Resultado meritocrático. Isso. Ok, exato. Validou isso antes. Então, antes de entrar na empresa, estudou se a empresa se a cultura é meritocrática e focada em resultado. Exato. Ok, sem bullshitagem, sem palhaçada, sem... Exato. Vai em todas as plataformas possíveis e ver no Google como essa empresa é avaliada, no Reclame Aqui como essa empresa é avaliada, no Glassdoor lá para ver como essa empresa, os ex-funcionários falam dessa empresa. Tá. Olha tudo. Perfeito. Porque tem que lembrar, Michel, que não é só a empresa que está investindo em contratar você, não. Você está fazendo um investimento de tempo de vida nessa empresa, que pode queimar um tempo aí que você não gostaria de perder. Fiz isso. Perfeito. Chegou na entrevista, passou na entrevista. Entrou. Cheguei, a proposta foi confortável dentro daquilo que eu combinei, entrei. Vou validar as hipóteses de como é a cultura. Porque se não validar... Olhei assim, não, falaram que aqui era assim, os valores eram assim, a cultura é assim. Como que as pessoas se comportam no dia a dia? As pessoas colocam o cliente acima de tudo e fazem de tudo para resolver o problema do cliente, ou o cliente é secundário? Mais vale eu agradar o meu chefe, o dono da empresa, o CEO, o diretor. Cultura você percebe no cheiro, no tratar, no jeito. Olha como que... Por exemplo, você chega no nível intermediário de liderança ou na peãozada, né? A galera que não tem cargo de liderança. Vê como que eles se comportam quando não tem uma liderança e como eles se comportam quando tem uma liderança. É aí que você capta a cultura. Maneiro. Entendi a cultura da empresa. Opa, estou me identificando com isso aqui talvez não estou gostando tanto. Aí você tem que colocar na balança. Você está entrando para o time de vendas, foca, entrou, entendeu a cultura. Pô, já sei o mapa de poder dessa empresa aqui. Power Map dessa empresa aqui. Já sei quem que manda em quem, porque muitas vezes quem manda não é quem tem o cargo. Às vezes é alguém que influencia esse, que influencia esse, que influencia aquele. Então, em vez de eu ir em quem tem poder institucional, eu vou no que influencia esse cara. Certo? Mapeei, foca em comer tudo que tiver de conteúdo técnico sobre aquilo que você vai vender. E depois você foca em assimilar como isso de fato resolve o problema do seu cliente. Porque como eu te falei, tem muita empresa fake hoje, Michel. Tem muito cara que assim, o papai precisa que ele funde uma empresa e finja que trabalha. Aí ele vai lá e faz uma empresa que não gera valor para ninguém. Mas assim, tem empresas, eu já visitei empresas que você vê que você não consegue chegar no ROI, no retorno de investimento. A conta não fecha. A conta não fecha. E o vendedor precisa fazer conta. Então assim, se você precisa fazer dinheiro rápido, você não pode pôr uma empresa que, é que o negócio é tão inovador que o mercado não entendeu o que a gente vende ainda. Cara, alguma coisa tá estranha. Você tem que ter um ICP, você tem que ter aquela persona ali que compra esse produto. Não é possível que eu... E aí, com o meu repertório, eu falo assim, se eu não entendi, ou é um negócio muito técnico, que o nível das empresas intermediárias ali não vai entender também, então esse produto vai demorar para decolar. Não tem a proposta de valor clara. Não tem a proposta de valor clara. Então, assim... É a maior merda que tem. É a maior merda que tem. Porque se vender... Gente, vender é a coisa mais fácil do mundo. Hoje em dia, sabe qual que é a maior proposta de valor das empresas de IA? Nós temos 300 agentes de IA que vão olhar o seu banco de dados e sei lá o que. Aí do outro lado tem um empresário que tá assim, mano, eu não... Faz sentido. Ninguém falou do meu problema ainda. Exato. Eu não sei nem o que é agente. Exato. Eu não faço nem ideia do que seja isso. Eu tenho um problema aqui, eu preciso vender mais. E aí? Como é que vai ser? Enfim, perdão. É isso. Não. Beleza. Entrou na empresa, validou a cultura, é o lugar que faz sentido. Se não for, já aborda e vai caçar outra. Legal. Comeu com farinha tudo que é relacionado ao produto, serviço. Playbook, tudo que tiver técnico da empresa. Precisa entender e mapear a proposta de valor, entender cliente ideal. E aí vai validar essa ideia o mais rápido possível. Não, a gente tem uma célula de prospecção aqui. Foda-se, prospecta você. Prospecta você. Eu falo que vendedor que não prospecta perde a habilidade de venda. Prospecta você. Liga, faz por e-mail, chega
todo mundo conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém, que você chega naquele ICP, naquela persona que você quer chegar. Fala, cara, eu queria te apresentar uma ideia. Você só me dá um feedback se faz sentido para você? Melhora o discurso. Aquela história que eu contei no começo aqui, da empresa de ônibus, depois que eu fiz a primeira venda para o primeiro empresário, eu sempre dou presente. Ele colecionava miniatura. Pô. E eu levei uma miniatura do Star Wars para ele depois para agradecer, que ele tinha fechado o contrato. Levei depois, tá? Levei depois. E eu falei assim, cara, você me ajuda respondendo algumas perguntas que eu tenho sobre o seu segmento? E aí eu falei, cara, o que te deixa mais puto no seu segmento? Ah, o governo, porque o governo usa o transporte público para fazer politicagem e dá um monte de gratuidade, onera a minha operação, eu não posso determinar o valor do meu serviço. E aí ele foi falando um monte de coisa. Essa é a dor. Aí eu fui, tá. Falei, opa, então se eu pegar tudo isso aqui, personalizar pro jeito que eu resolvo, cara, aí eu vendi muito, assim, vendi muito. Mas inclusive, eu precisei ter essa humildade de chegar e perguntar pro cara. Parênteses aqui, se vocês quiserem fazer isso em escala, quero entrar em contato com o meu ICP para ouvir esse cara. Tu pode fazer isso manualmente, por exemplo, no LinkedIn, você gera uma lista ultra qualificada do teu ICP, manda mensagem massa para essa galera, dos que te responderem, você agenda uma chamada dessa, existem ferramentas de automação. Eu recomendo fortemente que vocês olhem embaixo desse vídeo aqui, eu vou deixar um link para uma ferramenta de automação no LinkedIn, que você faz a validação da tua hipótese, você fala, você prospecta, para venda B2B é a melhor coisa que tem, tá? Então dá uma olhada aqui embaixo desse vídeo, tem um link escrito assim, ferramenta para LinkedIn. Clica ali, entende como funciona, que isso vai acelerar absurdamente o teu resultado, tá? Boa. Disclaimer feito. Segue a tua linha. Fez isso, validou o ICP. Identificou o primeiro, faz a primeira venda e replica para aquele segmento. Se especializa naquele ICP ali. Cara, vai conectando e gera resultado naquele segmento. Porque daí você se especializou, porque em tecnologia, Michel, você pode pegar o mesmo produto e colocar um lacinho diferente para cada segmento. Por quê? Uma pessoa compra uma blusa dessa por um motivo, eu posso comprar por outro. Você comprou, às vezes, porque você gosta do estilo, eu vou comprar pelo preço. E o outro vai comprar porque... Igual aconteceu comigo esse dia, eu fui trabalhar sem blusa, aí tava passando na frente do shopping, falei, vou entrar lá e vou comprar uma blusa, não vou ficar passando frio. Entrei e comprei. Mas cada um toma essa decisão por um motivo, né? Então você pode pegar o mesmo produto... Com uma roupagem diferente. Com uma roupagem diferente. É o mesmo produto. Quando você olha, fala, pô, é o mesmo produto, mas para essa empresa eu vendo desse jeito, para esse segmento eu vendo de outro jeito, e dá muito certo, porque daí você passa a personalizar, né? Tem muita gente que tá escutando o que tu tá falando agora e fala assim, porra, ele não falou nada demais. Galera, eu preciso reforçar isso para vocês, porque eu já cometi esse erro. Eu sou engenheiro mecânico. Porra, o cara que é engenheiro mecânico, ele fez vibrações, ele fez cálculo 1, integral. A gente está acostumado a resolver problemas complexos. O que dá dinheiro não é complexo. Não. O que dá dinheiro é tu masterizar com excelência o que é simples. O que é simples é entender a dor do cliente. Entender como a tua solução se encaixa nisso e fazer a venda. Pega todo mundo que ganhou dinheiro no marketing digital nos últimos 10 anos no Brasil. Quem revolucionou na sociedade? Ninguém. Todos eles vendem coisas básicas. Eu não vou ficar citando o nome, mas assim, todos eles pegam o top 10 agora, pede para IA e gerar os top 10 influenciadores. Ninguém ensinou você a ir para Marte sem foguete. Foi só voltar à essência do que é o ser humano. Tudo que a gente falou aqui é disciplina, rotina, estudo constante. Só que você precisa de pessoas para te inspirar. Então eu entendo muita gente contratar sua mentoria, contratar seu serviço. Por quê? Porque às vezes você entra num looping tão ruim que você não vê o básico mais. É isso. Tem cara que toma cachaça todo dia e fala, eu durmo mal. Fala, cara, que estranho. Eu falei, pô, cara, que estranho. Só acontece com você. Por que você não toma só no final de semana? Você vai melhorar. Aí o cara, é verdade. Aí ele passa a tomar só no final de semana e fala, tô dormindo super bem agora. Certo. Aí depois ele para de vez e aí ele dorme muito. Ah, cara, isso é básico. É, cara, mas se você for lá para Provérbios, eu vou Provérbios, hein? Você vai citar um livro, se você ler Provérbios, você vai ver que todos esses coaches que existem hoje bebem de Provérbios. É isso. É um livro bem antigo. Um pouquinho, né? Diegão, conselho final que você deixa pra galera, tá? Quero te agradecer já. Superou minhas expectativas, vou ser bem sincero contigo. Tu já é um cara que já tem uma admiração absurda. Meu amigo, tu é brabo.
Então, Obrigado. de cara, eu já desejo toda a felicidade do mundo pra você, mano. Continua sendo exemplo aí pra tua família, pra todo mundo que te rodeia. Espero te ver explodindo ainda mais com as tuas paradas que eu sei que você tá tocando agora. O mundo precisa de mais Diegos, mano. Então, Obrigado. muito obrigado. Deixa um conselho pra galera aí pra gente finalizar e os teus contatos, como que a galera te encontra. Galera, pra me encontrar, @eu_Michel_Queiroz em tudo quanto é lugar, tá bom? Okay. Diegão. Michel, faço das suas aí as minhas palavras, te agradeço. Eu fiz questão de estar aqui, né? Eu já volto amanhã para São Paulo, né? Eu vim só para gravar mesmo, só para gravar. Hoje um amigo brincou, falou assim, cara, como você convenceu sua esposa de passar uma sexta-feira à noite em Floripa? Eu falei, porque minha esposa sabe que qualquer coisa que vai gerar valor é bom investir. Se eu falar para ela que eu vou para a faixa de Gaza e vou voltar para casa com mais conhecimento ou mais dinheiro, ela fala, pode ir, eu vou arrumar mais. Acertou na mulher. Acertou na mulher, Então eu que te agradeço, cara, eu fico muito feliz de fazer parte disso que você está construindo. Te conheci lá na época que a gente trabalhava numa empresa juntos e eu vi essa evolução tua na sua comunicação e tudo, então fico feliz. Venho compartilhar aqui o que eu aprendi de mercado e o conselho que eu deixo para vocês é o mesmo que eu dou para minhas 3 irmãs, para as pessoas que vêm me pedir conselho. O mundo está ficando cada vez mais superficial. Facilitar o acesso ao conhecimento está emburrecendo as pessoas. Seja profundo naquilo que você quer fazer. Seja apaixonado naquilo que você quer fazer. Eu amo vender, cara. Tipo, é como um gol de final de Copa do Mundo, uma venda para mim. Por quê? Porque eu resolvi o problema de uma pessoa, eu trouxe rentabilidade para uma empresa e eu levei mais grana para minha casa. Então, como que eu não vou gostar de fazer isso? Tipo, como eu não vou gostar? Então, se você está um pouco perdido na carreira, avalie se vendas não é para você, mas seja profundo naquilo que você for fazer. Se você for fazer as coisas com baixa profundidade, quer ficar no raso, ler a capa do livro, saber falar o nome da metodologia, isso aí todo mundo sabe. O cara, antes da entrevista, ele joga lá no ChatGPT quais as principais metodologias de venda. Ele vai chegar e vai falar, e se você que estiver entrevistando do outro lado não tiver conhecimento, esse cara raso vai te pegar. Então, profundidade e paixão no que faz, que não tem como sua carreira não dar certo. Diego Dalcoli, senhoras e senhores. Valeu, mano. Tamo junto.